Você já acordou hoje? Mas tem certeza disso? Acordar é só abrir os olhos, ou é lembrar quem você é? Às vezes o corpo desperta, mas a mente continua dormindo. Outras vezes o corpo dorme e a mente acorda. Ninguém nunca percebe o instante exato em que deixa de sonhar. A gente apenas acredita que o sonho acabou. Mas e se o despertar for só uma continuação com outro cenário? E se a realidade for apenas o sonho que insistiu em permanecer? O cérebro que cria o impossível. Dentro da escuridão dos olhos fechados, o cérebro acende. Ele cria montanhas, cidades inteiras, tudo com a precisão de quem já viveu isso 1000 vezes. No sonho, você sente o toque, o medo, o frio, seu coração acelera, suas pupilas se dilatam, o corpo acredita. E o mais curioso é que o cérebro faz tudo isso sem precisar de luz, sem precisar de som, sem precisar de nada. Ele fabrica realidades. A ciência diz que o sonho é só uma reorganização de memórias. Mas como explicar quando choramos por algo que nunca aconteceu? Ou quando acordamos com saudade de alguém que nunca existiu? Talvez o cérebro não esteja apenas lembrando. Talvez esteja criando universos. E nós somos o experimento. O pesadelo que te acorda. Às vezes, a realidade do sonho é tão forte que o corpo reage como se lutasse pela própria vida. Quando a respiração falha, o cérebro entra em pânico. Ele cria um enredo de urgência. Você corre, grita, cai. Sempre há perigo, sempre há fuga. Sempre há algo te caçando. E no instante em que o perigo se aproxima, você acorda. O pesadelo é o alarme do corpo. O cérebro inventa um terror para te salvar. Mas há quem não acorde. Gente que continua sonhando, presas em histórias que parecem não ter fim, vivendo dentro de um filme de ação criado pela própria mente. E o mais estranho, essas pessoas sonham com mundos, tecnologias, guerras, cenas que nunca viram. Criam do nada roteiros completos, personagens, diálogos, emoção. É como se a mente tivesse guardado códigos que não pertencem só à vida individual. Como se carregássemos, em silêncio, o DNA de todas as histórias já sonhadas pela humanidade. O filme que nunca viu, mas que vive. O cérebro é um roteirista obcecado. Ele pega fragmentos da memória, pedaços de rostos, emoções esquecidas e transforma tudo em um filme que só existe dentro de você. Você é o protagonista, mas também é o diretor, o figurante, a trilha sonora. Ele cria a chuva quando você precisa de drama, o vento quando precisa fugir, o silêncio quando precisa entender. E faz tudo isso sem pedir permissão. Às vezes, você pensa que o sonho é uma invenção sua. Mas e se for o contrário? E se for o sonho que está te usando para existir? E se, todas as noites, ele apenas te convidar a entrar, para que ele continue vivo por mais um tempo? O momento em que o sonho assume o controle. Há um momento em que alguns percebem, isso é um sonho, e de repente o impossível se dobra. Você muda o cenário, voa, faz o tempo parar, o sonho obedece. Mas por quanto tempo? Muitos relatam que, no instante em que percebem um controle, algo muda. O cenário começa a se dissolver, como se o sonho tivesse sido descoberto e não gostasse disso. A sensação é de que há algo ali observando você. Um tipo de consciência silenciosa, que te deixa brincar, mas não te deixa ir longe demais. E quando o medo volta, você acorda. Ou pensa que acordou. A realidade é um sonho coletivo? Há quem diga que o que chamamos de vida real é apenas o sonho coletivo mais estável que conseguimos sustentar. Quando dormimos, o código se desfragmenta e cada um acessa o seu próprio universo. Quando acordamos, voltamos à versão compartilhada. A diferença entre o sonho e a realidade talvez seja apenas o grau de lucidez, porque aqui, acordados, também criamos. Também sentimos medo,
corremos, amamos, sofremos e juramos que é tudo real. Mas pense bem, você lembra exatamente do momento em que nasceu? Do primeiro pensamento que teve? Talvez nunca tenhamos acordado. O mistério que ninguém resolveu. A ciência tenta explicar os sonhos há séculos. Dizem que eles servem para organizar memórias, processar emoções, ensaiar ameaças. Mas há um ponto em comum que ninguém consegue negar. O sonho fala com algo que o corpo não entende. É como uma linguagem antiga, feita de símbolos, sensações e metáforas. Talvez o universo use os sonhos para nos ensinar coisas que, acordados, somos orgulhosos demais para ouvir. E quando algo tenta nos avisar, ele cria histórias. Algumas belas, outras assustadoras, mas todas com o mesmo propósito: despertar. O último despertar. Quando você fechar os olhos esta noite, lembre-se, o que você chama de dormir pode ser o instante em que o mundo real começa. E quando acordar, olhe ao redor. Veja se realmente há diferença. Porque talvez, só talvez, quem está te observando agora ainda seja o sonho.